Bom dia, professor Matheus Paranhos, todas as quintas conosco aqui no nosso Dia a Dia Rural. Agora, na conectividade do nosso programa, estamos em Ribeirão Preto ou Jaboticabal, professor? Jaboticabal, mas daqui 15 minutos eu estou saindo para Ribeirão. O professor também tem alta conectividade, como nós. Isso aí. Professor Matheus Paranhos, eu adoro desafios e gosto de fazer as coisas quando eu sou pego de surpresa. E eu fui pego de surpresa hoje já 2 vezes. Cheguei aqui no estúdio e o Adriano aqui, o nosso que toma conta do estúdio, faz câmera, TP e tudo mais, tem uma pergunta para você. Eu falei, pois diga, faça. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu parei e pensei. Aí ele falou, tá pensando demais, tá pensando demais. Eu falei, não, estou pensando. Aí eu disse para ele, foi a galinha. Ele falou, eu também acho. Eu falei, mas por que você acha? Aí ele não me respondeu. Aí eu falei, vou dizer para você. Porque Deus criou os animais, certo? Criou Adão, da costela de Adão fez Eva, de uma costela. Eva pecou e os dois ganharam rua do paraíso. É o que diz a Bíblia, a religião católica. Eu suponho, Noé, quando teve o dilúvio lá naquela região, né, carregou um casal de animais, sempre animais, para preservar todas as espécies. Então, falei, no meu conceito, eu acho que se Deus criou primeiro o homem e a mulher, né, seres vivos, eu acho que ele também criou os animais. Daí ele criou a capacidade de reprodução dos animais para manter as espécies e veio o ovo. Bacana? Bom, é uma visão mais teológica aí, voltada para a religião. Tem outras, né? E você também não precisa transportar mais animais, dá para transportar sêmen, óvulo, ovo, para transportar tudo, mas a tecnologia que permite isso, né? Na verdade, somos todos átomos. Não tinha geladeira, não tinha nada. Na verdade, são todos átomos e na ciência viemos de outro planeta. As reações químicas é que nos transformaram em seres vivos, enfim, de modo geral. E o outro desafio foi lançado pelo João. Falou, professor Matheus Paranhos está com pressa hoje, pediu para adiantar e não tem um tema. Falei, João, a essa altura do campeonato você vem me pedir um tema? Eu falei, ele falou, sim. Eu falei, aí eu pensei. Aí eu levantei pela internet, aí eu me lembrei de uma história. Outro dia eu estava ali perto, próximo ao Hospital São Paulo, próximo da minha casa, estava garoando. E eu vi parei no farol, na primeira faixa, uma senhora simples, bem simples, com o filho tomando na garoa, muito provavelmente levando ele para o hospital, um bebezinho ainda, e com uma coberta. Uma senhora passou, atravessou a faixa, viu ela vindo do outro lado, essa senhora estava de sombrinha. Ela conversou com essa mãe, não sei, e ela deu a sombrinha e ela saiu na garoa e deu a sombrinha. Eu achei isso um gesto muito nobre e muito bonito. E aí eu pensei no conceito do bem-estar animal, porque muita gente acha que bem-estar animal não dá comida direito, leva no veterinário, né? Não bate no animal, não judia na doma ou no animal doméstico, enfim. E não é uma coisa assim tão simples, porque é como o conceito da sustentabilidade, né? Então, aí eu fui pesquisar, e eu gosto da internet porque ela é rápida, e existem 5 conceitos, 5 domínios do bem-estar animal. Não sei se você concorda com isso ou não. Mas aí é ambiência, alimentação, comportamento, estados mentais, enfim, não é tão simples assim, né? Otavinho, é o seguinte, o bem-estar animal ele tem que ser encarado de uma forma individual, é como o animal se sente, certo? Então, é difícil para nós interpretarmos isso como... Às vezes é difícil a gente interpretar como outra pessoa se sente, né? Tem que haver uma certa empatia aí. Quanto mais próximo nós somos, por exemplo, é mais fácil eu ser empático com o humano. No mundo animal é mais fácil ser empático com um cão, que a gente tem uma longa história de coevolução, né? Cães e humanos convivem há centenas de anos, aí tem centenas de milhares de anos, na verdade, né? Tem evidências que a domesticação do cão ocorreu há mais de 100 mil anos atrás, com certeza pelo menos uns 20 mil anos atrás. Então a gente também entende melhor ele, e quando a gente se depara com animais que estamos mais distantes, é mais difícil ter essa empatia. Eu não consigo fazer uma leitura do estado mental de um animal, como você colocou, é um domínio importante aí, quando eu não conheço bem o seu comportamento. Eu posso estudar e com isso aprender, mas é difícil, né? Tem um famoso
biólogo que sucedeu o Charles Darwin, o Francis Galton, ele falava assim, olha, eu consigo acalmar um cão com um sorriso. Eu consigo entender o que o cão está dizendo para mim através das suas expressões faciais, seu comportamento. É muito mais difícil fazer isso com uma ovelha ou com uma vaca, mas se eu estudar eu consigo. E é quase impossível fazer isso com uma vespa ou uma abelha, né? Ele é até um pouco irônico no final, ele falou assim, alguém já tentou acalmar uma vespa com um sorriso? Não vai funcionar. Então tem esse aspecto. Agora, um ponto importante nisso tudo que nós estamos falando é que muita gente subestima essa condição do animal como ser senciente. O que é um ser senciente? O ser que é capaz de sentir, ter consciência do que ele está sentindo. Sente dor e sabe que aquilo é dor, que é algo que incomoda. Fome, sede, são sensações primárias, dor, fome, sede, mas tem algo mais complexo, né? Tem frustração, ansiedade. E agora um desafio enorme aí para você e para quem estiver nos assistindo pensar. Em que sujeito, qual é o modelo biológico que nós usamos para estudar as doenças que nos afetam em termos de estados mentais? Por exemplo, depressão, ansiedade. Os laboratórios do mundo todo usam animais de laboratório para desenvolver medicamentos para fazer o controle de ansiedade, depressão e outros problemas aí que estão mais ligados ao lado psicológico nos humanos. Se eu testo um produto, ou se eu desenvolvo um produto no animal para aplicar no humano, isso implica em quê? O que você acha, Tavinho? Implica em quê? Que eu estou usando o animal para fazer um teste. Agora, esse teste... Ele tem que estar sentindo o que eu sinto, porque senão não faz sentido. Pois é, então, eu fiquei abismado essa semana aqui, está associado a isso, com uma notícia que eu vi de que uma grande fabricante de games na China demitiu o seu CEO, uma pessoa física, e colocou no lugar uma IA, uma inteligência artificial. Aí eu pergunto, um CEO de uma grande empresa, ele tem feeling, tem sentimento, ele é cobrado, ele tem metas, ele vê horizontes diferentes de como conseguir as metas e aquilo a que se propõe ele e a sua empresa, ou para o cargo que ele foi indicado. Agora, uma inteligência artificial, ela vai trabalhar de acordo com o que ela for alimentada. Ela não tem autonomia para fazer. Então, é isso. Como é que eu sei que o animal está sentindo o que eu sinto para fazer um teste nele? Como é que eu sei que ele está ansioso? É empírico isso, né, professor? Mas o empirismo ele está baseado na experiência. Esse pessoal trabalha, o pessoal de neurociências, está entendendo tudo, que cada parte do cérebro, cada neurotransmissor... Isso é fantástico. Funciona no nosso cérebro, como é que funciona no cérebro dos animais, entendeu? Uhum. Então, hoje você tem mapeamento do funcionamento do cérebro, de cada parte do cérebro, que eu consigo detectar, através da observação do comportamento do que está acontecendo lá, se é um estado de excitação, se é um estado de depressão, no cérebro do rato e no nosso, entende? E funciona igual, o mecanismo é o mesmo. Nós temos os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios e muito similar toda a estrutura do sistema nervoso central, principalmente entre os mamíferos, né, que é o nosso caso aqui, a representação humana dentro da classe dos mamíferos. Sei lá, em vírus ou em bactérias para criar, você vê mecanismos e remédios que podem eliminar vírus ou bactérias. Agora, para você fazer testes e detectar realmente coisas ligadas ao sentimento, eu acho que com vírus e bactérias ainda não dá, né? Mas com mamíferos dá. Não, a ciência está avançando muito. Até pouco tempo atrás, a gente sabia muito pouco dos peixes, hoje já sabe bastante. Sim. Eles também têm essa capacidade. Alguns invertebrados têm uns estudos aí com polvos incríveis, né? Um bicho que não tem sistema nervoso central, mas tem uma capacidade incrível. Aliás, tem 2 documentários aí nesses canais StreamYard que mostram isso. Então, a gente está avançando no conhecimento, certo? Até pouco tempo atrás, a gente entendia que essa condição de ser senciente, de ser capaz de sentir, desenvolver estados mentais positivos ou negativos, estava restrita ao humano. Aí a gente avançou para os mamíferos, aí avançou para os vertebrados, incluiu as aves. Agora já estamos com os peixes
e já incluindo alguns invertebrados também. Tem até trabalho com formiga, mostrando medo, mostrando reações que estão associadas a uma situação que causa um incômodo, né, para elas, mesmo que a situação não esteja presente. Olha que legal isso, né? O problema é de memória. Você tem medo daquilo que te aconteceu no passado. Se você enfrenta uma situação parecida hoje, mesmo que aquilo não está presente, você desencadeia a reação de medo. Professor, eu já gravo muitos documentários para esses canais de streaming aí, cara, e tal, como narrador, e você tocou num ponto importante. Uma vez eu fiquei impressionado com um programa que eu narrei, que roda de vez em quando aí, ainda em um desses canais, ou em vários, sobre o medo, a questão do medo. O medo é atávico, né? Eu até me arrepio quando eu lembro do texto do programa, porque você tem medo de se afogar por conta de alguma situação que está marcada no seu DNA. Você tem medo do escuro, por exemplo, eu lembro do documentário nessa parte, porque o homem de Neandertal, os primeiros homens da Europa, ele tinha 3 horas de luz por dia. E ele tinha que caçar nessas 3 horas para ficar alimentado. À noite ele não podia sair, porque se ele saía à noite, ele virava a caça. E não era o caçador. Então, ele se escondia nas cavernas. É mais ou menos isso. Então, por isso é que a gente tem medo do escuro, a gente tem medo da noite. Então, é isso. Tudo vai ficando registrado sempre no nosso DNA. Muito bom. Eu gosto do professor Matheus Paranhos porque é o seguinte, eu gosto de todos os meus coadjuvantes e participantes do programa. Ninguém aqui recua. Aqui você cruzou na área, cabeceia para gol e o assunto vai embora. E já que você citou Darwin... eu falei do ovo e da galinha, quem nasceu primeiro, baseado num conceito da religião católica, da Bíblia, né? Adão primeiro, o animal primeiro, o ser humano, né? Então, animal primeiro. Mas aí, se você for levar para Darwin, você vai trabalhar cientificamente na teoria da evolução das espécies. E aí você vai ver que todos nós viemos de átomos, meteoros e planetas e processos químicos que acabaram nos moldando e nós fomos nos adaptando, primeiro dentro da água, depois saindo... primeiro quadrúpede, depois bípede, enfim. Para encerrar, tem 2 mensagens importantes aqui. Você falou de medo, vamos aproveitar o gancho para falar de animais de produção, né? Um bovino que entra no curral e apanha, a próxima vez que ele entra, cara, o comportamento dele muda completamente. Ele lembra que ele apanhou. Ele fica arisco. Ele vai querer sair dali de alguma forma, e às vezes faz isso atacando até as pessoas. É porque ele está acuado, não é porque ele é agressivo, ele está acuado com medo e ataca para se livrar dessa situação. E outra coisa, o professor já falecido, né, Walter Hugo de Andrade Cunha, foi professor da USP, estudou muitas formigas, e a última palestra que eu assisti dele foi muito interessante, porque ele estudou justamente a reação da formiga a uma situação que eliciava medo, fazia ela ficar com medo. E depois da palestra dele, um estudante levantou e falou assim, professor, nós temos que lançar uma mensagem aí para todo mundo que está aqui presente, quem sabe para quem está fora também da sala. Cuidado onde você pisa, entendeu? Porque tem alguém ali que tem sentimentos. O rato, quando está no canto da parede, acuado, ele não tem para onde fugir, ele vem para cima de você. Na linguagem policial e militar, existe um conceito que é o seguinte, nunca deixa um sujeito acuado sem uma primeira saída, porque aí ele vem para cima de você de qualquer jeito. É isso, é o comportamento dos seres vivos, dos presentes aqui na Terra. Professor, boa viagem até Ribeirão, bons negócios e até quinta que vem. Obrigado. Um abraço. Outro.